está bem que eu vou tentando responder às vossas dúvidas. Então, a minha proposta aqui para esta ciência do plantado, que é um bocadinho o foco da Hydra, é nos plantados e nas plantas e tudo o que elas precisam, agora não só porque a gama alargou, mas em grande parte foi por aí que começámos e é aí o core business, digamos assim, da Hydra, tem a ver com os aquários plantados e as plantas. Então, primeiro passo, substrato. Há sempre a dúvida se o substrato é fértil ou se não é fértil. Isso é uma coisa que vocês devem confirmar sempre com o vosso lojista ou, se comprarem online, confirmarem no site da marca ou assim, se o substrato é fértil. A ideia é que o substrato seja sempre fértil sempre que vocês tiverem plantas que estejam enterradas nele. Ok? Se tiverem anúbias como estas, que não é para enterrar no substrato, é outro erro que vejo muitas vezes, sempre que forem plantas, como aqui a Acidularis Mini, ali as Rotalas, a Blood Red e a Green, sempre que estiverem enterradas no substrato, o substrato deve ser fértil. Não quer dizer que as plantas não se safem sem estar no fértil, mas nós queremos dar-lhes as melhores condições possíveis para que elas consigam proliferar. E, portanto, aconselho sempre a ter substrato fértil, que não é barato, mas tem uma grande vantagem sobre as plantas. Portanto, o que vos peço é que sempre que tenham planeado fazer um aquário plantado, que usem substrato fértil. Esse substrato fértil, imaginem, se for um aquário muito grande e a vossa ideia for só plantar na zona de trás ou só num canto do aquário, não têm de pôr substrato fértil em todo o aquário e gastar imenso dinheiro a encher o aquário de substrato fértil, quando vocês só vão ter ali um ponto de plantado. O substrato fértil, mais do que ter nutrientes, e é aqui que vem a grande dúvida do que é ser fértil e não ser fértil. Um substrato fértil, por regra, ou quase sempre, traz nutrientes de raiz. Ou seja, o aquário, quando é instalado e quando nós pomos o substrato, esse substrato, aquelas bolinhas, é uma mistura de argila e de um solo fértil, de terra, basicamente. O que acontece é que essa terra, ou esse substrato, é misturado com argila, são feitas aquelas pequenas esferas, aquelas pequenas bolinhas, e depois é cozido num forno a altas temperaturas para que fique quase como a terra fica ali encapsulada e não se dissolve na água. Este processo de cozedura da argila com o substrato traz-nos duas vantagens. A primeira vantagem de todas é, vou ver aqui se o Nuno já entrou, se não entrou, não o consigo. Olá, Gonçalo, não o consigo pôr. A grande vantagem é que, para além das nossas plantas começarem logo por ter nutrientes disponíveis assim que são plantadas, ou seja, eu não preciso estar a adicionar nutrientes porque as bolinhas de substrato já têm nutrientes encapsulados lá dentro e as plantas com as raízes vão conseguir absorver estes nutrientes. Esse tipo de trocas da passagem do substrato para dentro das raízes é um processo de troca catiónica, ou seja, aquilo sai um íon da raiz e entra outro íon para dentro ou seja, sai um íon da raiz para o substrato e sai outro íon do substrato para a raiz. Na prática é esta troca que permite que haja uma absorção dos nutrientes pelas raízes. Temos aqui o João Paulo, o Freddy também, o Paulo Roque. Boa. Já não estou a falar assim sozinho. O que é que acontece? Para haver essas trocas, como eu estava a dizer, para a raiz conseguir absorver, há exatamente este processo, que é a raiz envia algo para o substrato e o substrato envia para a raiz. É uma troca catiónica, está bem? Por isso é que se chama troca, porque não é uma mera absorção. Para a raiz conseguir absorver, a raiz vai ter que doar também alguma coisa. E acaba por ser este o processo que acontece entre o substrato e a raiz da planta. Claro que a esmagadora maioria das plantas que nós temos no nosso aquário, elas conseguem fazer a absorção dos nutrientes de duas formas, está bem? Tem a absorção radicular, que é aquela que é feita nas raízes, que vem pelo substrato fértil, e tem a absorção foliar, que é aquela que é feita pelas folhas da planta. À exceção de algumas plantas, como é o caso das valisnérias, tem outras também, as Amazon Sword, todas aquelas têm aquele formato assim muito pontiagudo, geralmente são plantas que chamamos root feeders. Root feeders porque quase exclusivamente elas se alimentam pelas raízes e a sua capacidade de absorção pelas folhas é baixa.
Portanto, o substrato fértil nestas plantas é ainda de maior importância do que uma planta que consegue fazer a absorção foliar. Okay? Outra coisa que num substrato fértil não só é importante termos, desculpem pôr aqui o dedo de vez em quando, mas estou a ver se o Nuno vai entrando aqui em direto. Outra coisa que é importante é que, provavelmente mais importante do que o substrato fértil ser muito rico em nutrientes, é este substrato fértil ter uma capacidade catiónica grande. E isto representa o quê? A troca catiónica representa exatamente esta capacidade de libertar nutrientes e absorver nutrientes. Portanto, o que nós queremos, ou o substrato fértil ideal, é aquele que tem esta capacidade de troca catiónica maior possível. Isto faz com que não só as plantas consigam absorver facilmente os nutrientes do substrato, como o próprio substrato consiga absorver nutrientes da coluna d'água. E é aqui que é importante, porquê? Porque às vezes o que acontece muitas vezes quando as pessoas me contactam é: montei um aquário, meti substrato fértil, as plantas estiveram espetaculares durante 2 ou 3 meses e entretanto estão a começar a definhar. Estão a ficar amarelas, pararam de crescer, não sei o que é que se passa porque o substrato é fértil. Sem dúvida, ok, o substrato é fértil, mas ele tem uma capacidade limitada de armazenar nutrientes. Portanto, se eu plantei aquelas plantas há 3 meses atrás e nunca fertilizei o aquário com fertilizantes líquidos ou com cápsulas fertilizantes, as plantas vão sugar todos esses nutrientes que não vão ser repostos no substrato. Portanto, é normal ter este efeito de montei o aquário, as plantas progridem espetacularmente, atingem ali o efeito platô e de um momento para o outro, geralmente ao fim de 2 meses, se for muito plantado, 3 meses, se tiver poucas plantas, a saúde das plantas começa a decair muito rapidamente, porque elas esgotaram os nutrientes férteis que vinham dentro do substrato. Okay? Por isso é que é importante ir fertilizando o aquário, porque não só estamos a repor fertilizantes, ou seja, estamos a repor nutrientes ao substrato, mas também estamos a fertilizar a própria planta, porque ela absorve pelas folhas. Portanto, no substrato fértil é importante esta capacidade. Outra das perguntas que me fazem muitas vezes, quanto tempo dura o substrato fértil? Quando me perguntam isto, geralmente estão a pensar quanto tempo é que os nutrientes que estão no substrato são suficientes. Como eu disse, são mais ou menos 2, 3 meses. Se for um plantado muito grande, com CO2 e tudo mais, provavelmente num mês e meio ou 2 esgotam os nutrientes, ou esgotam um dos nutrientes e as plantas começam a decair. A nível de validade do substrato, vai depender um bocadinho da dureza da vossa água. Ou seja, uma água muito dura, suponho que tem muito cálcio e ou muito magnésio, a capacidade de troca catiónica deste substrato vai ser diminuída no tempo. Quer dizer que o pessoal que tenha águas com GHs muito altos, o seu substrato vai durar menos anos. Mas em média dura uns 2, 3 anos até perder esta capacidade. Porque é que a validade é menor em águas muito duras? Porque o cálcio, que é um catião, neste caso é um íon positivo, vai se ligar ao substrato e é mais difícil de sair dele. Portanto, vai-se ligando às zonas que conseguem captar os íons e vai-o bloqueando, digamos assim, até o saturar. Portanto, uma água muito dura diminui a vida ou o tempo de vida de um substrato fértil. Outra coisa que é importante, têm sempre que terem atenção e ver na embalagem do fabricante se é um substrato que precisa ou que não precisa de ser enterrado. Ou seja, tem a camada de substrato. Quando é substrato, ou seja, estou a pensar aqui na trópica, mas quando diz o substrate, vocês têm que pôr a camada de substrato e têm que pôr um inerte por cima, está bem? Para selar, digamos assim, o contacto do substrato com... Estou com a garganta muito seca. Para selar o contacto do substrato com a coluna d'água. Geralmente quando diz soil, ok, diz solo, esse solo pode estar exposto na água. Portanto, podem pôr a camada de solo e plantar por cima e isso ficar à vista, não é preciso pôr areia por cima nem pôr nenhum inerte. Já tenho aqui mais pessoal, deixem-me ver se algum deles é o Nuno, para tentar convidar. Vou tentar adicionar aqui o Nuno mais uma vez. Portanto, há esta diferença entre o substrato e o solo. No caso da trópica, como eu digo, eles fazem a diferença e está escrita na embalagem, diz substrate ou soil. No caso de
de outras marcas podem não dizer nada. Respondendo aqui a algumas perguntas. Do Hélio. Está a falar do novo substrato, que não é necessário CO2 para as plantas. O que tem a dizer sobre isso? Viável. Provavelmente o Hélio está a falar do substrato o Neosoil, que diz que não necessita de CO2. Eu já vi esse substrato, acho que é este que o Hélio está a falar, que diz que substitui o CO2. Não vi bem o princípio, provavelmente eles também não vão fazer o disclosure de como é que aquilo funciona. Provavelmente o que é que acontece? Aquele substrato fértil deve ter infundido nesta cozedura da argila com o substrato, devem ter infundido alguma coisa que lentamente se vai degradando e vai libertando CO2 na água. Se isso substitui o CO2, na minha opinião, nunca. Porque eu dificilmente, com qualquer tipo de substrato que faça ali uma... É isso, é o Hélio está a dizer, é o Neosoil CO2, acho eu. Não há nada que vá conseguir manter uma concentração de CO2 na água que atinja os valores que eu consigo atingir com a injeção. Eu com a injeção de CO2 consigo andar ali de forma ideal os 25 a 30 ppm de CO2 na água, ou seja, CO2 dissolvido na água, e isso mete o drop checker mais ou menos ali no verde lima, a roçar para o amarelo. Com o Neosoil, provavelmente há alguma libertação de CO2 por alguma química que eles meteram ali na cozedura do solo. Ajudará nas plantas a funcionar como eles dizem? Sim, ajudará, porque qualquer CO2, qualquer fonte de carbono as plantas aproveitam de uma forma bastante eficaz, mas se calhar funcionará tão bem como ter aquele CO2 passivo que fica a campânula com o CO2 lá dentro e vai passando passivamente para a água. Substituir uma injeção de CO2 de garrafa, muito dificilmente. Depois temos aqui o Gonçalo. Já usaste humus de minhoca como substrato fértil? Terá uma longevidade maior do que os comerciais. A questão do humus é essa, é que acaba por ser um bocado o método Volstad, que aqui usa ali humus ou usa substrato, terra vulgar, e depois tem que ter aquela camada de inerte para bloquear a passagem para a água. Sim, funciona bem. Um beijinho, boa noite ao meu filho. Até amanhã. Ou seja, o humus funciona assim como qualquer terra. Se terá mais longevidade, é difícil de prever. A questão é que o humus não deve ter esta capacidade de troca catiónica que têm os outros, está bem? Porque isto tem a ver com a porosidade da argila e com a própria química da argila que faz estas passagens. Se fica mais barato, sim, fica. A questão é que provavelmente vai funcionar se tivermos de ir pondo cápsulas fertilizantes ou assim para voltar a repor os nutrientes nesse substrato. Como eu digo, quando nós planeamos em ter um aquário plantado, temos de ter em conta também os custos que isto está associado, não é? Não obrigatoriamente tem que ser CO2 num aquário, mas se quer um plantado, acho que sim, investia num bom substrato. Porque depois posso refazer aquele aquário e posso tirar o substrato e voltar a pôr e usar de um e usar do outro e montar em mais outro, e o substrato vai estar bom e durar aqueles 3, 4 anos. Portanto, sem problemas. A nível de substrato, mais alguma dúvida que possa aí ajudar? Como forma de poupança, lembrei, há sempre uma estratégia que é, vocês não têm que fazer como nos vídeos do YouTube, em que eles têm um aquário de 200 litros e fazem uma camada assim altíssima de substrato fértil, está bem? Isso é bom para eles que têm aqueles patrocínios das marcas e que têm sacos e sacos de substrato fértil lá em casa de forma gratuita. Quando temos assim algum desnível grande ou queremos ocupar uma área grande do aquário com mais altura, o que podemos fazer é pôr uma camada de inertes por baixo. Eu aconselho estarem ensacados, está bem? Que é para não se misturar com o substrato e um dia mais tarde, quando quisermos trocar de aquário, conseguimos aproveitar esse substrato fértil. Portanto, podem pôr inertes ensacados, uma meia de nylon ou naqueles sacos porosos, e depois meter uma camada então de substrato fértil por cima e conseguem fazer à altura sem gastar tipo 20 litros de substrato fértil. Portanto, podemos dar por encerrado aqui o capítulo do substrato fértil.
cuidado, que há substrato que não é fértil e a malta continua a comprar a pensar que é fértil, está bem? Não vou dizer aqui marcas, mas há um muito conhecido, que há em castanho e preto, de uma marca com 3 letras, que não é fértil e o pessoal continua a comprar como sendo fértil e depois tem que refazer o aquário todo ou tem que estar ali com invenções para pôr a coisa a funcionar. Passamos para a luz, pessoal. Manifestem-se. Podemos passar para o tema da luz. Vamos ver quem é que temos aqui. Tentar tapar a câmera ao mínimo possível. A Sónia, o Bruno, o Maximiliano, o Gonçalo, o Fred, o Bruno. Ok. Ninguém se manifestou. Vou passar para a luz. A luz é outra das coisas mais importantes para a planta. Ok? As plantas precisam de 3 coisas. Precisam de CO2, luz e nutrientes. É aqui a trilogia, quase como o triângulo do fogo. As plantas precisam de ter estas 3 coisas, ok? A luz é uma das mais importantes, a par com os nutrientes, porque elas na prática estão todas interligadas, porque a luz é de onde as plantas obtêm toda a sua energia. Enquanto nós, animais, obtemos a nossa energia proveniente dos nutrientes das coisas que comemos, as plantas fazem um processo diferente. Elas usam a energia recebida do Sol, neste caso, mais concretamente, é dos fotões, que vão ali fazer a carga energética a nível da célula da planta e que através da clorofila conseguem converter a energia solar, a energia destes fotões de luz, em energia química. Portanto, produzem depois os açúcares, as gorduras, as proteínas, conseguem produzir tudo isto através dessa energia da luz. No nosso caso, nós estamos a tentar imitar a natureza e, portanto, quando fazemos um aquário plantado, ao contrário da natureza, as plantas não estão a apanhar a luz do dia. Até porque, dado o nosso ambiente controlado, ter esta quantidade toda de luz iria reproduzir muitas algas. E isso acontece muitas vezes quando estamos o aquário perto de uma janela ou quando, por algum motivo, o aquário apanha uma luz direta. Neste caso, nós antigamente usava-se lâmpadas fluorescentes porque eram as energeticamente mais eficazes, ou mais eficientes, digamos assim, que havia no mercado. Portanto, quem tem aquários há mais anos deve-se lembrar daquelas lâmpadas grandes tubulares, que eram tipicamente as lâmpadas de cozinha. Aquelas eram específicas, porque tinham ali aqueles comprimentos de onda mais adequados. Entretanto, a tecnologia avançou e com o aparecimento dos LEDs e com a descoberta do LED vermelho, que foi do LED azul, se não estou em erro, foi o mais difícil de se descobrir e que foi inventada por um japonês, que parece insignificante, mas enquanto não se descobriu a forma de o LED produzir luz azul, também era impossível um LED conseguir produzir luz branca. Porque a luz branca, na prática, é a fusão das várias cores, dá a luz branca. E enquanto aquele senhor não conseguiu inventar a luz azul, só havia o vermelho e o verde. Portanto, nunca se conseguiria ter a luz branca, precisamos desta junção destas 3 cores. A partir do momento em que apareceram os LEDs, quase todas as outras lâmpadas acabaram por entrar em desuso, se bem que ainda tem alguns clientes que ainda têm para lá umas lâmpadas perdidas dessas. O LED tem uma grande vantagem porque tem uma eficiência energética muito maior. O que é que isto significa? Significa que eu consigo obter muito mais luz pela mesma quantidade de watts. Ou seja, há muito menos perda de energia dissipada pelo calor, que é uma coisa tipicamente nós vemos numa lâmpada incandescente. Se calhar há aqui pessoal mais novo que já não se lembra bem, mas havia umas lâmpadas incandescentes, tinham aquele filamento, e grande parte da energia que era gasta pela lâmpada era desperdiçada em calor e não desperdiçada pela produção de luz. Atualmente com os LEDs eles são bastante eficientes. No entanto, o que eu continuo a ver é que o pessoal tem muito medo de ter luz no aquário porque acha que é uma causa terrível de algas. Mas posso-vos dizer que a maior parte das pessoas que vêm ter comigo e têm até problemas com as plantas e até problemas com algas, geralmente têm a luz abaixo do que está desejado, ok? Não sou eu que recomendo, geralmente vou dar o exemplo da Trópica, que eles são os grandes produtores de plantas. Eles recomendam mais ou menos para plantas fáceis entre no mínimo 0,25 watts por litro e no máximo até 1,2 watts por litro, ok? Para plantas mais exigentes. E aqui a exigência das plantas, e entra um bocadinho também no outro tema,
É isso mesmo, Bruno. É mesmo essa marca com 3 letras. O que acontece é que as pessoas tendem a pôr lâmpadas com poucos watts por litro. Esta deve ser sempre a conta que eu gosto de fazer. Eu, entretanto, vou só aqui responder ao Máximo Liliana antes que me perca. Mesmo que não meta plantas na frente, acha que devo meter substrato fértil por todo o aquário, para o caso de mais tarde querer plantar na frente? É uma excelente pergunta, Máximo Liliana. E na prática, sim. Ou seja, por isso é que eu disse no outro Weather Talks, uma coisa que é importantíssima é nós fazermos sempre o planeamento do que nós queremos. Hoje, o Maximiliano, neste caso, quer só pôr plantas atrás. E ele, se vai configurar o seu aquário para só ter plantas atrás, vai ter que se manter com isso. Ou seja, vai ficar restrito àquela área do aquário. Do futuro, se ele quiser pôr plantas à frente, não vai ter lá substrato fértil. Portanto, se no futuro aquele aquário, aquele setup é para ter plantas à frente, atrás ou em algum lado que tu depois gostes de ver, recomendo sim, a investir um bocadinho mais e meter a substrato em todo o aquário, ok? Porque assim tens a liberdade de poder pôr plantas em qualquer zona, em vez de ficares completamente limitado ali à zona de trás. Continuando na luz. Portanto, como eu falei, no mínimo precisamos de ter, e quando eu digo no mínimo, é tipo anúbias e fetos e plantas que praticamente até à sombra se dão bem. 0,25 watts por litro. Isto quer dizer que num aquário de 100 litros, que é sempre a média, a regra que fazemos, que é mais fácil as contas, no mínimo a lâmpada deve ter 25 watts. E esses 25 watts só servem para essas plantas mais fáceis, ok? Portanto, eu geralmente recomendo sempre, no mínimo, a ter 0,5 watts por litro. Quer dizer que seriam 50 watts para um aquário de 100 litros. Se porventura for mais luz do que é preciso, é fácil, escolha uma calha que reduza a intensidade, ok? Eu prefiro sempre que a minha calha, mais uma vez é uma questão de planeamento, eu prefiro sempre que a minha calha tenha mais quantidade ou mais capacidade de dar luz, e nem que eu tenha a calha a 60% ou a 50%, porque eu mais tarde posso querer pôr CO2 e vai-me dar jeito aumentar essa percentagem, porque se eu compro uma calha de 20 watts e daqui a 2 meses me lembro que quero pôr plantas mais difíceis e quero pôr CO2, vou ter que desfazer daquela calha, vou ter que tentar vendê-la ou vou perder o dinheiro e vou ter que comprar outra. Portanto, às vezes mais vale gastar um bocadinho mais de dinheiro numa calha superior e tê-la a funcionar a 70% ou a 60%, mas tenho a possibilidade de aumentar em caso de necessidade, está bem? Porque é sempre mais difícil eu conseguir acrescentar ao que já tenho do que eu conseguir cortar à potência que tenho. No caso das calhas, há sempre a dúvida de o que é melhor. É a luz branca, é a luz RGB, é a luz... sei lá, há tantas possibilidades agora. Na prática, sempre que temos a luz branca, esta luz branca tem o azul, o vermelho e o verde, ok? É uma combinação destas 3 cores. Portanto, eu quando tenho uma luz branca, perfeitamente as plantas vão ser saudáveis e vão conseguir crescer, porque as plantas vão absorver maioritariamente os azuis e os vermelhos, os verdes pouco elas vão absorver, ok? No entanto, qual é a vantagem de termos uma lâmpada RGB? Para mim, é conseguirmos manipular o tom da luz que nós queremos ter. Okay? Agora não vos consigo mostrar porque eu estou aqui a transmitir com o telemóvel, mas por exemplo esta calha da Wick Aqua, ela tem os LEDs brancos e depois tem os vermelhos, os verdes e os azuis. E eu se quiser consigo pôr, subir um bocadinho os vermelhos e dou destaque aqui por exemplo aos vermelhos da Blood Red. Se quiser posso subir um bocadinho mais os LEDs verdes e dou mais destaque aqui ao relevado e às outras plantas, ou então consigo ter um equilíbrio destas cores e consigo destacar as cores todas das plantas. Na prática, eu se tivesse só LEDs brancos, esses LEDs brancos seriam uma mistura do verde, do vermelho e do azul e, portanto, as plantas iriam absorver a radiação PAR, que é a Photosynthetic Radiation, ok? Portanto, as plantas têm ali um espectro de luz que conseguem absorver, que geralmente faz pico no azul e no vermelho. O verde nem tanto as plantas conseguem absorver, mas lá está, as plantas são habituadas e foram desenvolvidas ao longo destes milhares de anos ou milhões de anos à luz do sol, que tem o espectro completo. Também tem desde dos infravermelhos até
ao outro lado do espectro, ok? Até ao UV, aos azuis e UV. Portanto, uma lâmpada precisa de ter potência. Porquê é que eu não gosto de me guiar pelos lumens? Dou-vos um exemplo. Há uns tempos num site vi uma calha que tinha, imaginem, não me recordo ao certo, mas tinha 30 watts e tinha 1500 lumens, e nesse mesmo site havia outra calha que tinha, e era de uma boa marca, tinha, imaginem, 50 watts e tinha 1700 lumens. O que é que isto me diz? De certeza, guiando-me eu pela marca de qualidade, que será um bocadinho mais precisa, a outra calha estava a sobrevalorizar os lumens que tem. Okay? Eu não consigo ter uma calha quase com o dobro ou quase com metade da potência de outra e ter quase os mesmos lumens. Para não falar que eu, se for uma marca menos séria, vou medir os lumens da maneira que mais me dá jeito. O que é que isto quer dizer? Imaginem que eu tenho a calha aqui, ok? Como é que eles medem os lumens? Aquilo é uma maquineta que tem assim um sensor, que é assim uma bolinha branca, e que, quando está exposta à luz, ela vai medir os lumens. Se eu medir os lumens aqui, se meter a máquina aqui, vai-me dar 2000 lumens. Se eu meter a máquina aqui, vai-me dar 1800. Se eu meter a máquina aqui, vai-me dar 1500. E se eu meter a 40 ou 50 centímetros, que muitas vezes é a altura a que as plantas estão da luz, se calhar vai-me só dar 1000 lumens. Portanto, eu não gosto muito de guiar pelos lumens, porque facilmente somos enganados por esta história dos lumens. Portanto, os lumens não me dizem muito, porque lá está, eu posso medir os lumens mais perto ou mais longe da luz e isso vai ter um impacto gigantesco no valor que a máquina me vai dar. Para não falar nisso, basicamente posso meter os lumens que quiser. A nível de potência, eu na calha tenho uma forma mais fácil de medir a potência que a calha está a debitar. Ou posso usar aqueles wattmeters que se mete nas tomadas e conseguimos perceber quantos watts é que aquela calha ou aquele equipamento eletrónico. Aconteceu aqui engraçado, soltaram-se aqui duas Rotala Green que andam aqui a passear. Isto estava tudo tão certinho, tinha que ser agora durante o vídeo que tinham aqui que se soltar. Bruno, isto foram os teus camarões que andaram para aqui a fazer sabotagem. E como eu estava a dizer, a potência não tem muito que enganar, porque se eu sei que aquela calha tem 10 watts, eu sei mais ou menos que 10 watts produzem X lumens. Portanto, mesmo que a calha me diga que está a produzir 3 vezes mais, eu sei que os LEDs são limitados e que na melhor eficiência de LEDs eu sei que vou apanhar a outra, apanhei. Eu sei que... bem mais bonito. Eu sei que aquela calha nunca vai poder debitar aqueles lumens porque simplesmente não tem potência para isso. Ok? É a mesma coisa que eu dizer que um Fiat Punto tem 300 cavalos, eu sei que não tem porque o motor é um 1200 a gasolina. Portanto, nada feito. Depois, o Hélio está-nos aqui a fazer uma pergunta sobre a luz. Tenho lido que o espectro do branco não tem tanto vermelho como tem de azul e aconselham a adicionar LEDs vermelhos. É correto? Depende. Ou seja, como eu digo, na prática, sempre que temos uma luz branca, ela é a mistura das 3 cores. Uma lâmpada ou uma luz que tenha o pico dos azuis e dos vermelhos, geralmente é uma lâmpada que fica assim muito roxa, ok? Tipo aquelas grow lights. Portanto, porque a luz azul e a luz vermelha, quando se misturam, dá assim uma espécie de uma luz rosa ou de uma luz roxa. O que é que acontece? Temos que subir o verde para a luz ficar mais branca. Depois, dependendo da marca, há marcas que têm um tom mais quente, ou seja, têm mais vermelho e menos azul. Há marcas que gostam de dar uma tonalidade mais azul à sua luz e às vezes algumas calhas nem são configuráveis e, portanto, têm mais LEDs azuis. No caso aqui do Hélio, não tem tanto vermelho como tem azul. Depende, lá está, eu diria que se calhar até tem mais azul do que vermelho. Adicionar só LEDs vermelhos, não sei se ajudará muito, está bem? Porque é o que eu digo, a luz aqui está completamente branca, não sei se conseguem ver, mas na prática estes são LEDs RGB. Portanto, eu tenho aqui os vermelhos, tenho aqui os verdes
e tenho aqui os azuis a funcionar. Eles estão em equilíbrio em que a luz me sai branca, mas por a luz aqui estar branca não quer dizer que não tenha vermelhos nem azuis, está bem? Tem o verde que está aqui a compensar o espectro. Por acaso agora não vos consigo mostrar, porque como eu digo está aí no telefone, mas isto dá para subir os brancos, os vermelhos, os azuis, até tem a lâmpada UV, e por isso não é por aí, está bem? Para dar um exemplo, o meu aquário de 100 litros tem também RGB, mas tenho fitas LED brancas. Fitas LED daquelas do chinês, mas são de alta potência, são fitas brancas e as plantas crescem, que é um disparate. E agora até estou com os RGB desligados e é mesmo uma fita branca, não é aquelas full spectrum XPTO, e a planta vai buscar a energia. O Hélio está aqui a dizer que tem a ver com o branco 4000, 5000 e 6000. Isso é outra confusão que às vezes acontece. Quando nós vemos estes 4000 capas, 5000 capas, 6000 capas, isto é os graus Kelvin. Os graus Kelvin têm só a ver com a tonalidade da luz, ok? Por exemplo, uma luz 4000 capas é uma luz ligeiramente mais amarela, tipo aquela luz que temos na nossa sala, é aquele amarelo, ok? 3000 é o equivalente a uma lâmpada incandescente, é aquele amarelo mesmo. 4000 é mais ou menos uma luz assim mais amarelada. O 5000 é mais ou menos o Xenon dos carros, dos mais antigos. Tem aquela luz branca, mas não branca azulada. O 6000 capas é aquela luz mais azulada. Já é aquele branco dos carros, dos faróis dos carros, mas mais tuning. Aquele branco mais azulado. Portanto, os kelvins, exatamente, é a temperatura, tem a ver com a cor. Claro que uma lâmpada, com uma luz mais fria de 6000 capas, 7000 capas ou 8000 capas, tem mais percentagem de azul. Por isso é que a luz vai ficando mais azulada. Mas a temperatura tem só a ver com a cor e com o rácio entre azuis e vermelhos, está bem? Não tem a ver com a potência. Muitas vezes as pessoas pensam que quanto maior são os graus Kelvin, maior é a potência da luz. Nada a ver com isso. Os graus Kelvin é só a tonalidade, está bem? Os 6000 capas é mais ou menos a luz que nós temos nas nossas cozinhas e casas de banho. É aquele branco frigorífico, está bem? Aquele branco cozinha. Portanto, a nível de luz, não tenham medo de escolher às vezes uma lâmpada um bocadinho mais forte, porque se conseguirem regular a sua intensidade podem adequá-la melhor ao vosso aquário do que se tiverem uma luz fraca e depois vão ter que estar a acrescentar calhas ou vão ter que estar a trocar para uma calha superior. Imaginem, se quiserem ter um plantado básico, tipo anúbias, uns fetos, umas plantinhas que crescem de qualquer maneira, se calhar os 25 watts por 100 litros ou os 30 watts por 100 litros até são o suficiente. Se quiserem ter um plantado exigente, com plantas vermelhas, que querem que elas tenham mesmo aquele vermelho, e têm um crescimento, e têm um tapete. O tapete é crítico a nível de luz, está bem? Esta é outra coisa que eu noto muitas vezes, é que as pessoas dizem: as minhas plantas estão todas espetaculares, mas o tapete está a morrer. Geralmente é falta de luz, porque como eu estava a dizer, a intensidade de luz que eu tenho aqui é muito superior à intensidade de luz que eu tenho aqui, simplesmente pela distância da luz, está bem? Este é outro ponto importante que não se fala muito, mas é importante eu saber que quanto mais longe a planta está da luz, menos energia ela recebe. Isto acontece no ar, está bem? Quanto mais ainda na água, com a refração da água e com a perda de intensidade de luz, que acontece dentro da água é ainda maior. Portanto, quem tem aquários muito altos, e tem pessoal que às vezes tem aquários de 40 e tal, 50 cm de altura, e ainda tem a calha tipo aqui em cima, ok? E portanto, quem tem a calha aqui em cima ou aqui em cima, está a pôr quase as plantas, principalmente as plantas de tapete, que estão a ficar praticamente a meio metro da luz. É muito diferente do que eu ter as plantas aqui de topo, está bem? Portanto, tenho aqui alguém a perguntar-me. O link é entrar aqui na página da Hydra e conseguem entrar aqui no link. Portanto, a distância a que a planta está da luz tem muito impacto. Vão de reparar que, eu noto isso muito no meu, as plantas, quando eu as corto muito, elas até chegarem aqui demoram às vezes 2 semanas. 2 semanas e tal. E por vezes depois, quando elas estão aqui, daqui até chegarem à tona d'água, é tipo uma semana. Está bem? Elas têm um crescimento muito maior. Porquê? Porque cada vez estão mais próximas da luz, portanto cada vez mais conseguem fazer fotossíntese e crescer rapidamente.
A nível de luz, penso que era aqui uma das coisas que eu queria falar. O Nuno pergunta aqui qual é a diferença na abordagem o aquário dito plantado ou com plantas. Podemos agir da mesma forma a nível de CO2 num aquário apenas com 2 ou 3 plantas ou da mesma forma que um aquário cheio de plantas? Isto a nível de... Podemos agir da mesma forma a nível de CO2. Ok. É assim, o CO2 tem muito a ver com a concentração que nós queremos ter na água. E a concentração que nós queremos ter na água ronda ali os 25, 30 ppm de CO2, tenho eu uma planta, 2, 3 ou um aquário completamente plantado. Okay? Portanto, o importante é a concentração na água. Outra coisa é o gasto de CO2 que eu tenho nesse aquário. É claro que eu, para manter estes 25 a 30 ppm de CO2 no aquário com 2 plantas, não preciso de um débito tão grande, se bem que isto depois o CO2 vai depender da evaporação, da agitação na superfície, do grau de solubilidade que eu vou conseguir ter de CO2 na água. Ok, o pessoal está aqui a ficar perdido porque, por causa do primeiro live que eu fechei. Vou só aqui responder. Já tento mandar aqui o link para este pessoal. Ou seja, portanto, eu quero ter a concentração na água independentemente do número de plantas. O consumo de CO2 pelas plantas é que vai ser diferente. Se tiver um plantado assim muito grande, elas vão consumir muito mais CO2 do que se tiver só 1 ou 2 plantas. Mas a concentração que eu quero ter na água é exatamente a mesma, está bem? É as 25 a 30 plantas. Vou copiar aqui a ligação e meter aqui no grupo. Ok, a Susana já conseguiu aqui entrar. Portanto, isto era o que eu queria falar da luz. Escolha uma boa calha. Eu pessoalmente não sou muito pelas marcas, porque acho que o importante é mesmo termos potência e intensidade de luz. Eu pessoalmente acho que é importante conseguirmos mexer na intensidade da luz. Se subimos os vermelhos, subimos os verdes, às vezes o pessoal anda ali confuso, não sabe se mete mais verdes, mais vermelhos. Acho que é ali confusão a mais. Ok, metam um tom de luz que vocês gostam. Se a lâmpada, se a calha fornecerem potência suficiente para a planta, independentemente de ter mais vermelhos, mais azuis, mais verdes, mais UV, cores de laranja, agora já existe cor de laranja, se ela tiver potência suficiente, a planta vai absorver o que precisa de absorver no espectro fotossintético, que é aquele pico do azul e do vermelho. Ela vai lá buscar a radiação que precisa, está bem? Portanto, não se guiem muito pelos lumens, porque se fôssemos a ser científicos, nós precisávamos de medir a radiação par, que é aquela que as plantas conseguem absorver e usar para a fotossíntese. Portanto, preocupem só em ter uma boa fonte de luz com a potência adequada aos vossos litros, independentemente de terem muitas ou poucas plantas, fazemos sempre a conta por litro. Portanto, é sempre, no mínimo dos mínimos, 0,25 watts por litro, aquários mais exigentes até 1 watt por litro. Como eu digo, eu aqui tenho mais ou menos esse rácio de 1 watt ou até mais de 1 watt por litro e o aquário está espetacular. Ok, tem CO2, está muito plantado, mas está aqui tudo a funcionar bem. Entretanto, o próximo tema que tínhamos visto aqui, tinha mandado aqui ao Nuno, as plantas e as exigências das várias espécies. No fundo é um bocadinho isto da luz, não é? Bem, não só da luz, mas é um bocadinho mais abrangente, mas o que as plantas precisam, como eu digo, é sempre do mesmo. É substrato, nutrientes, luz e CO2. Há plantas que sobrevivem bem sem CO2, certo? Na prática elas sobrevivem com CO2, porque todos os aquários produzem CO2, nem que seja pela respiração dos peixes e pela própria degradação das bactérias e da produção de CO2 pelas bactérias do filtro e pelas bactérias que estão aqui no nosso ecossistema. Há plantas que sobrevivem sem injeção de CO2, mas que não ficam propriamente com o aspecto luxuoso, denso, compacto, com aquelas cores brutais que nós vemos na internet. Isso acontece muitas vezes também os clientes me dizerem: eu comprei esta planta que vi que ficava assim, com as folhas assim, com esta cor, e no meu aquário a planta parece que é uma planta diferente. Porque aquela planta, na fotografia que ele viu, está num aquário que tem as condições ideais para a planta, quer a nível de luz, quer a nível de substrato, quer a nível de CO2 e de nutrientes. E, portanto, como eu digo,
temos as mais básicas, que é o caso das anúbias, que exigem muito pouca luz. Eu costumo dizer que elas até na sombra das outras se dão bem. Temos plantas que exigem muita luz e que gostam de estar expostas à luz direta. Aconselho sempre, a quando forem comprar plantas ou pesquisarem na internet por plantas em lojas online, vejam sempre se a planta se adequa ao vosso aquário. Okay? Muitas vezes o pessoal vê uma planta muito bonita nas fotografias e compra, e depois não se apercebe que o seu aquário não vai ser capaz de sustentar aquela planta para ela ter aquela qualidade. A planta pode morrer, pode nunca se desenvolver, pode estar lá com um aspecto completamente moribundo e nunca passar daquilo. E a culpa não é da planta, a culpa é o aquário que não está a conseguir. Boa noite aqui à Anabela, penso que seja a Anabela da Aquarialândia, à Susana e ao Fábio que também se juntou aqui a nós. E portanto vejam sempre essas plantas, ou falem com o vosso lojista. Ok, digam, olha, quer comprar plantas, o meu aquário é este assim assim. Tenho uma lâmpada de X watts, tenho X litros, tenho substrato fértil, etc. Que plantas é que me recomenda? Okay? O lojista vai-vos saber indicar as plantas certas para o vosso aquário. Se estiverem na dúvida, ou se ele não vos conseguir ajudar, hoje em dia temos o telefone sempre à nossa mão, portanto pesquisam a planta e pesquisam, imaginem, Rotala Green, aquário, exigências. E aquilo lá de vos dar as exigências. Se existe CO2, se existe substrato fértil, que eu recomendo sempre ter, se existe fertilização, qual é a intensidade da luz que ela precisa, ok? E portanto, mais uma vez, o planeamento é importante. Não é só comprar as plantas porque elas são bonitas, é comprar as plantas que se adequam ao nosso aquário. Se quiserem ter um aquário que é capaz de sustentar e de fazer proliferar de uma forma saudável, bonita, todas as plantas, não há dúvidas. É um aquário com substrato, com uma boa luz, que eu posso pôr para cima ou para baixo e com injeção de CO2. Okay? Tenho a certeza que este aquário, por exemplo, com o setup que tem aqui, substrato fértil, injeção de CO2, 1 watt por litro, qualquer planta que eu ponha neste aquário, ela vai conseguir proliferar. Quando digo proliferar, não é só sobreviver, é estar plantada no aquário, crescer, desenvolver-se e ter umas cores bonitas. Okay? Muitas das plantas vermelhas, ou melhor, plantas que ficam vermelhas, mas de raiz não são vermelhas, exigem uma luz forte, está bem? Porque a produção do pigmento vermelho é uma resposta a uma intensidade de luz muito alta e a planta produz aquele pigmento para se proteger, ok? Por exemplo, eu lembro-me que tinha, que planta é que eu tinha? Tinha a Cecilifloras, que é uma planta verde, tipicamente uma planta que cresce bastante fácil. As minhas plantas no topo, quando estavam a ficar aqui muito próximo da superfície, no aquário de 100 litros, elas ficavam cor-de-rosas. Confirma-se, é a Anabela da Aquarialândia, também uma das lojas revendedoras e parceiras aqui da Hydra. Portanto, a minha Ceciliflora ficava sempre cor-de-rosa nos topos, porque a luz era tão intensa que ela criava aquele pigmento para se proteger. Portanto, vejam sempre as exigências das plantas, se o vosso aquário se adequa à planta, e não se a planta se adequa ao vosso aquário, está bem? Porque a planta é fixa, tem aquelas exigências fixas e ela não vai mudar. O vosso aquário é que pode ou não ter as condições corretas para isso. Depois, o Nuno diz que a única forma de saber se uma planta serve ou não o nosso aquário é mesmo experimentando. Mesmo que se tenha tecnicamente um aquário apto para aquela planta, pode haver condições químicas que ela não aceita e definha. É assim, há sempre aquelas exceções. Eu às vezes dava o exemplo de quando eu tinha no aquário de 100 litros, tinha a S. repens, que é aquela assim com uma folhinha pequenina e verde. E sempre me disseram, essa planta é fácil, essa planta cresce bem. Eu fui ver na internet e dizia que a planta era fácil de manutenção, não exigia CO2, nem exigia muitas coisas. Posso-vos dizer que a S. repens era a planta mais esquisita que eu tinha no aquário. E eu tinha lá plantas bem mais difíceis. Se eu falhava a fertilização 2 ou 3 dias, ela começava logo a ficar amarela. Era ali o meu barómetro. Quando eu via que ela estava a ficar amarela, pensava, já me esqueci de fertilizar aqui uns dias. Ela tinha tudo, tinha luz, tinha CO2, e portanto acaba por ser por aí. Às vezes as plantas teoricamente são fáceis ou teoricamente são difíceis e depois simplesmente não se adaptam no nosso aquário. Não quer dizer que o aquário não tenha as condições, não quer dizer que se a luz é boa para umas, também é boa para outras, mas às vezes acontece, ou aquela planta, ou aquela estirpe de planta não correu bem,
ou os parâmetros da nossa água têm um GH mais alto do que é suposto, ou o pH está mais ácido do que aquela planta gosta, mas depois posso ter aquela planta, mas vinda de outro fabricante, ou de outro aquário de outro colega, e a planta sobreviver bem. É um bocadinho relativo. Agora, há coisas que nós sabemos de forma fácil. Não conseguimos ter um tapete luxuoso e denso em 2 meses se não tivermos CO2 e uma luz forte. A Monte Carlo é fácil de fazer tapete e não precisa de CO2 e não precisa de não sei o quê. Depende, tenho malta que tem a Monte Carlo e tem CO2 e o aquário não está a conseguir. Não está a conseguir multiplicar o tapete, provavelmente porque a luz é fraca, ou então a luz não é fraca, mas o aquário é muito alto e ela recebe pouca luz. Há sempre um motivo e nós nem sempre conseguimos perceber esse motivo. Olha aqui, o André também já se juntou aqui a nós. A Luísa Repens Rubin é a planta de cal que fica vermelha mais rapidamente. Lá está, isso são plantas que por si já são vermelhas. Agora, por exemplo, antes de aparecer aqui a Blood Red, aqui o aquário está a luz a desligar pela hora. Antes de aparecer aqui a Blood Red, usava-se muito a Rotala Age Raw para fazer vermelha. Fazia-se uma restrição grande nos nitratos e a planta ficava vermelha. Mas a planta naturalmente não é vermelha. Nós é que manipulávamos ali os valores de nitratos para que ela ganhasse aquela cor mais avermelhada. Há plantas que por si já são vermelhas de pequeninas, está bem? Por si já são mesmo vermelhas. Há outras que exigem algumas condições, seja a luz forte, seja a restrição de nitratos para conseguirem aquele vermelho, está bem? Eu não recomendo muito a restrição de nitratos, até porque há alternativas vermelhas que não necessitam dessa restrição de nitratos, porque consoante o meu aquário está a restringir nitratos para deixar a planta X vermelha, vou estar a roubar nitratos a outras plantas que precisam e vou estar ali, e às vezes é difícil manter ali o equilíbrio entre não matar umas plantas para conseguir ter as outras vermelhas. Hoje em dia temos a Rotala Blood Red, que é lindíssima e fica vermelha com muitos nitratos ou com poucos nitratos, e portanto essa questão da Rotala Age Raw em restrição para mim já nem sequer justifica muito. Depois entramos aqui nos nutrientes, a não ser que alguém ainda tenha aqui alguma dúvida a nível das plantas e exigências e da luz. Os nutrientes é uma coisa que me é muito querida. As plantas são como nós, precisam de nutrientes para sobreviver tal como nós precisamos. Boa noite, Ricardo. Portanto, nós precisamos de dar às plantas os nutrientes que elas precisam tal como nós. Se nós não lhes dermos nutrientes, tal como acontece connosco, ficam vermelhos, ficam doentes, ou não crescem, ou ficam com alguma carência. O Nuno aqui na restrição de nitratos para o vermelho. Há algumas espécies que reagem à restrição de nitratos para ficarem mais vermelhas. Não acontece com todas as plantas, está bem? Na prática, a restrição de nitratos vai causar ali um stress à planta e vai impedi-la de ter ali certos processos bioquímicos que faz com que ela fique assim avermelhada pela restrição de nitratos. Por exemplo, a Rotala Age Raw, para ficar vermelha, mais ou menos a cor da Blood Red, tem que estar mesmo a 0 ppm de nitratos na água. Se tiver 2, 3 ppm já fica assim com vermelho, mais clarinha, dá para o alaranjado. E se tiver tipo 5, 7, 8 ppm de nitratos, a Rotala Age Raw fica com aquela cor meio castanhada, meio esverdeada. No meu aquário, eu de todo quero ter 0 ppm de nitratos porque tenho outras plantas que precisam deles. E aquela também precisa, né? Estou-lhes a atrofiar o crescimento. A nível de nutrientes, temos 2 grandes grupos. E vou sempre fazer aqui o paralelismo connosco humanos, porque vão perceber que isto é tudo muito parecido a nível biológico. Temos os macronutrientes, que são os nitratos, os fosfatos e o potássio. É o equivalente, a nível de animais, das proteínas, dos lípidos e dos hidratos de carbono. Okay? São os macronutrientes. E depois temos o outro grupo, que são os micronutrientes. São micronutrientes porque a quantidade que a planta precisa é muito mais pequenina do que precisa dos macros. Tal como nós, precisamos de muito mais de proteínas, de lípidos, de hidratos de carbono, do que precisamos de vitaminas, de minerais e tudo mais. Okay? Portanto, tem a ver com a questão da quantidade que nós e que as plantas precisam. É por isso que definimos como macronutrientes e micronutrientes. Porque em gramas precisamos de mais de uma do que de outras. O Nuno está aqui a falar de uma coisa que também é nível mais avançado. Um aquário com níveis grandes de GH, ou seja, magnésio e cálcio,
pode influenciar negativamente com o NPK, com os nitratos, fosfatos e potássio. Porquê? Porque o facto de uma água ter muito magnésio ou ter muito cálcio vai dificultar a absorção de nutrientes pela parte da planta, ok? Porque as plantas, do ponto de vista mais celular, elas conseguem absorver os nutrientes através de uns canais. É literalmente uns canais. Aquilo é assim um conjunto de células que forma tipo assim um tubinho e depois geralmente tem que haver ali uma troca de íons para permitir a abertura ou fecho deste canal. Geralmente são canais de potássio ou são canais de cálcio. O que acontece é que se houver muito cálcio ou muito magnésio, isso vai quase como bloquear a entrada, vai haver ali uma competição e a planta não vai conseguir absorver tão bem os nutrientes. Tá bem? Acontece o mesmo com o pH. As plantas absorvem melhor os nutrientes se o pH da água for mais baixo. Okay? Nestes macronutrientes, o maior macronutriente que as plantas precisam do NPK são os nitratos, o potássio, o fosfato precisa em bastante menos quantidade. Okay? Há outro nutriente que nós já falámos, mas que nunca consideramos nutriente, que é o carbono. Okay? O carbono é, de longe, o nutriente que as plantas mais precisam. Portanto, por carbono entenda-se, no caso dos aquários, o CO2. Portanto, o CO2, mais especificamente o carbono, porque é esta a molécula, é este o elemento químico, é o nutriente que as plantas mais precisam. Portanto, muitas vezes as pessoas dizem: o meu aquário acho que está com falta de nutrientes. Provavelmente o nutriente que lhe está a faltar é o CO2, porque não há injeção de CO2, está bem? As plantas até podem ter os nitratos disponíveis, podem ter o fosfato, o potássio, podem ter tudo, mas o carbono é o nutriente que as plantas mais faz falta. Cerca de 40% da massa da planta, quer dizer que em 100 gramas da planta, 40 gramas são carbono, portanto o carbono, o elemento, portanto é um ser vivo à base de carbono, como nós todos, portanto grande parte do peso da planta é em carbono. Portanto o carbono é o nutriente que elas precisam mais e é aquele que a gente menos lhes dá. Não num aquário com injeção de CO2, mas num outro sim. Depois vem o potássio, é importantíssimo. O potássio é um macronutriente que eu gosto bastante, porque tem uma coisa espetacular, é que as algas não usam potássio, ok? Portanto, o potássio é um mineral, para além de estar envolvido em dezenas de processos metabólicos dentro da planta, é uma molécula de transporte. É quase como se fosse o sangue da planta. O potássio é um nutriente de transporte. Portanto, ele permite que a planta transloque nutrientes de um lado para o outro, das raízes para as folhas, das folhas para o caldo, do caldo para outras folhas, da outra folha para outra folha. Portanto, o potássio tem ali uma função muito grande de transporte e muitas vezes nos fertilizantes o potássio está em muito baixa quantidade. Ok? Não querendo estar aqui a puxar a brasa à sardinha da Hydra, mas foi uma das minhas preocupações, foi em pôr uma boa dose de potássio, porque eu sei que é um macronutriente muito importante para as plantas e ainda por cima com a vantagem que mesmo que esteja em excesso, não afeta as algas. Se estiver muito em excesso, mas estou a falar de 20 e tal, 30 ppm, também vai dificultar a absorção de nutrientes porque entra em competição com os outros, ok? Mas portanto o potássio é muito importante e é como eu digo, a maior parte dos fertilizantes, aqueles de gama média, gama baixa, às vezes uma dosagem, ou seja, uma dosagem semanal desses fertilizantes fornece cerca de 1 a 2 ppm de potássio, o que é claramente insuficiente, até porque o potássio não é um nutriente que se consiga introduzir no aquário pela alimentação, pelos dejetos dos peixes. Não é um nutriente muito fácil de obter, como é o fosfato, por exemplo, né? Os fosfatos, os nitratos, que na prática é o N, que é o azoto ou o nitrogênio. Se fizermos muita comida ou se tivermos muitos peixes, o aquário por si só, a própria metabolização disso tudo, conseguimos ter muitos desses nutrientes na água. No caso do potássio não é assim tão fácil, tá bem? No caso da Hydra, por exemplo, uma full dose de Hydra macros e micros fornece 15 ppm de potássio. E como eu digo, há muitos fertilizantes que fornecem tipo 1, 2 ppm de potássio. Portanto, não me interessa ter muito nitrato nem muito fosfato se depois não tenho o potássio a equilibrar aqui as coisas. O Ricardo Ribeiro pergunta: as plantas necessitam do carbono líquido para ficar bem? Vou tentar interpretar aqui a pergunta. Ou seja, na prática,
A CHM, quando lançou aqui o Excel, deu o nome de carbono líquido. Na prática, aquilo de carbono líquido não tem nada. Aquilo é glutaraldeído, é uma molécula, um composto químico que tem uma cadeia de carbono e que tem muitos elementos de carbono na sua composição, mas na prática o carbono líquido não substitui de todo o CO2 injetado, nem sequer o carbono líquido fornece muito carbono às plantas. Fornece algum, okay? Porque quando o grupo aldeído se separa do grupo glutaral, há ali uma reação e que alguma da cadeia de carbono é libertada, mas comparando com os 25 a 30 ppm que nós conseguimos ter com a injeção de CO2, não é comparável. Como é que o carbono líquido, ou o líquido carbono, ou o Excel, ou qualquer outro carbono líquido do mercado funciona tão bem para as plantas? Ele efetivamente ajuda no crescimento da planta, ajuda na absorção de nutrientes e ajuda a planta a estar mais saudável, não tanto por alimentar a planta de carbono, mas na prática, e é isto que depois as marcas não dizem, é que o glutaraldeído, como se sabe, o carbono líquido, ele mata as algas, mas mata também e reduz também o biofilme. Peço desculpa, estou com a garganta mesmo muito seca. Devia ter aqui aquela caneca, como tem a malta dos podcasts e daqueles vídeos, vai bebendo da caneca. O carbono líquido mais faz para ajudar as plantas é, ao eliminar o biofilme que existe na camada da folha, permite que a passagem de nutrientes e de CO2 da água para a folha e da folha para a água seja muito mais fácil, está bem? Na prática aumenta a transmissão entre o meio aquoso e o interior da planta. Portanto, a planta, num aquário que use carbono líquido com frequência, a folha, que é onde elas fazem uma boa parte da sua absorção de nutrientes e de CO2, está mais limpa, está mais permeável, e, portanto consegue absorver melhor o CO2 da água, seja injetado ou não, consegue absorver melhor os nutrientes da água, está bem? É assim em grande parte que o carbono líquido ajuda as plantas no seu crescimento. Mais do que fornecer por si carbono, é facilitar a absorção de nutrientes e a absorção de CO2. Depois, o hélio, a maior agitação à tona d'água faz perder mais CO2 libertado pelos peixes. Sim, não só pelos peixes, mas mesmo em caso de injeção de CO2 com botija, uma maior agitação à superfície aumenta a evaporação de CO2. Está bem? Porque aumenta as trocas gasosas e como há mais CO2 dentro d'água, ele acaba por escapar mais facilmente. É importante haver sempre alguma ondulação e não agitação para as trocas gasosas permitirem, para também permitir que algum CO2 vá evaporando, para que a concentração de CO2 não vá a pique. Está bem? A concentração de CO2 deve subir e depois deve estabilizar, se imaginarmos o gráfico da concentração, e este patamar, este platô que se consegue é exatamente com essa evaporação e injeção. Está bem? É este equilíbrio entre injeção. Portanto, sim, hélio deve-se reduzir a agitação. Eu recomendo só uma ondulação. Ok? É um bocadinho diferente. Às vezes vejo o pessoal que tem a flauta, não é? Assim com a água, tipo, aqui a água e a flauta aqui, e assim a água a cair, tipo a fazer quase cascata para dentro da água. Não é isso que aumenta a oxigenação, porque até é ali mais localizado. O ideal é em caso da flauta, isto é o nível da água, a flauta está aqui, ok? E a própria pressão da água é fazendo com que haja aquelas ondulações ao longo da água. Essa água vai atravessar o aquário, vai bater no vidro, vai descer e vai fazer este movimento circular, ok? Eu depois também posso publicar isto. Este efeito é que é importante, é haver esta circulação de água e a agitação à superfície, porque as trocas gasosas não se dão dentro da água, dão-se naquela camada superficial da água. Depois temos os nitratos, que é outro... Os nitratos, que na prática é nitrogênio, é azoto. Também nitratos é só uma forma de adicionar o azoto à água, que são também importantíssimos para o crescimento da folha, para vários processos metabólicos. E geralmente quando só aqui fechar a porta. E geralmente quando faltam nitratos, a planta começa a ficar assim com um verde mais baço, assim um verde mais mortiço, um bocadinho, não é bem amarelo, mas é assim um verde muito esbatido. Geralmente é falta de nitratos ou falta de fosfatos. Os sintomas são muito parecidos.
Os fosfatos, apesar de serem um macronutriente, a quantidade de fosfatos que é necessário estar na água ronda 1 a 2 ppm, enquanto os nitratos pode estar 10, 15, 20, 30, 40, 50, não é muito crítico. Os fosfatos é bem mais pequenino. Outra coisa que eu gosto sempre de dizer é que às vezes o pessoal diz-me: eu não preciso de fertilizar porque tenho os meus nitratos a 20, portanto não preciso de pôr macronutrientes, mas as plantas não estão bem. Porquê? Porque as plantas precisam do puzzle todo, está bem? Nós também não nos alimentamos só de proteínas, nem nos alimentamos só de hidratos de carbono, nem nos alimentamos só de gordura. Precisamos dos 3 nutrientes. E as plantas, para crescerem, para estarem saudáveis, precisam dos 3 nutrientes, ok? Portanto, não interessa se eu tenho 40 ppm de nitratos na água, porque se eu tiver 0 de fosfatos, a planta não só não vai crescer, como não tem fosfatos, mas também não vai comer os nitratos, ok? A planta, para gastar nitratos, vai precisar de ter fosfato e vai precisar de ter potássio. Isto é aquele princípio que, se imaginarmos um barril, daqueles antigos, aquelas pipas de vinho, e se partirmos várias das hastes das pipas, a água vai descer até ao nível da pipa mais baixa, ok? E portanto este é aqui agora custa aqui a visualizar, mas é sempre isto. A planta vai consumir os nutrientes até esgotar um dos 3. Portanto, se eu tiver nitratos, se eu tiver se eu tiver potássio, mas se eu não tiver fosfatos, a planta não vai gastar nem o potássio nem os nitratos que lá estão. Okay? E às vezes eu começo a acumular nitratos na água, ou seja, os meus níveis de nitratos vão subindo e não descem porque as plantas não estão a consumir os nitratos, porque lhes está a faltar fosfato ou lhes está a faltar potássio. Okay? Portanto, de nada serve ter muitos nitratos, ou muito potássio, ou muito fosfato, se algum deles falhar. Está bem? É sempre preciso... Desculpa. É sempre preciso ter esta noção. A planta só gasta um nutriente se tiver os outros 2 em proporção para gastar. Porque quando há um que esgota, a planta tranca o crescimento, baixa o metabolismo e, portanto, os outros nutrientes vão-se acumulando porque está ali a faltar um. Portanto, às vezes o segredo para baixar os nitratos até é fertilizar, mesmo que tenha nitratos, porque aqueles fosfatos vão fazer com que a planta deixe novamente os nitratos. Faz sentido ou é muito confuso este conceito? É tipo o elo mais fraco. A planta para quando o elo mais fraco rebenta, quando o nutriente deixa de estar presente, deixa de consumir os outros. Okay? O Hélio pergunta se a adição dos fertilizantes deve ser feita com a luz ligada ou é indiferente, mantendo só a frequência diária. Eu prefiro, ou seja, teoricamente, agora o aquário apagou a luz. Eu, se introduzir os fertilizantes agora no aquário, a planta vai conseguir absorver. Okay? Portanto, a planta precisa de luz para gastar os nutrientes, mas não precisa de luz para absorvê-los. Faz sentido? Portanto, se puser os fertilizantes às 8 da manhã antes de sair de casa e a luz só acender às 3 da tarde ou às 2 da tarde, a planta vai absorver uma boa parte dos nutrientes com a luz apagada. Quando a luz acende, ela começa a gastá-los e o que vai gastando vai repondo da água, está bem? Por isso não faz muita diferença. Agora, sei lá, não faz sentido fertilizar, por exemplo, às 9 da noite quando a luz vai apagar às 10. Porque as plantas, se precisavam de nutrientes, era durante o dia em que tinham luz e não é aquele bocadinho da noite. Porque aqueles nutrientes que eu vou pôr às 9 da noite, ela já só vai usá-los no dia a seguir. Em relação à frequência diária, eu prefiro que seja feita uma fertilização diária, apesar de ser um bocadinho mais chato, mas é como eu digo, é como lavar os dentes, também lavamos todos os dias. É como alimentar os peixes, também damos-os comer todos os dias, praticamente, a não ser que só temos algum dia. Apesar de ser possível fertilizar à semana, é como eu digo, nós também não damos o comer todo de uma semana aos peixes num só dia, portanto as plantas é igual. Isto evita que haja uma entrada grande de nutrientes na água e que as algas possam aproveitar esse excesso de nutrientes. Portanto, o ideal é eu ir dando nutrientes às plantas à medida que elas os vão consumindo. Está bem? No caso da Hydra, nos macronutrientes, criei aqui uma proporção que eu acho que funciona muito bem. Portanto, no caso da Hydra, os fertilizantes macros têm potássio, fosfatos
e nitratos, ok? Está ali no equilíbrio, tem mais potássio do que nitratos e tem uma base mais pequena de fosfatos, porque as plantas também consomem menos fosfatos, mas tem sempre esses nutrientes. Para além disso, há outro nutriente, que é quase um macronutriente, que é o magnésio, que mais uma vez os fertilizantes pecam muito por não ter o magnésio. Eu percebo porquê, porque para ter um ppm ou 2 de magnésio nos fertilizantes tem que se gastar uma quantidade brutal de sulfato ou de cloreto de magnésio. E portanto eu percebo porque é que há pouco magnésio nos fertilizantes, porque sai caro metê-lo lá. No entanto, o magnésio é um nutriente essencial às plantas para a produção de clorofila, ok? Portanto, o pigmento verde das plantas, que faz com que elas produzam energia e todos aqueles processos metabólicos, o magnésio é uma molécula fundamental, não só na produção de clorofila, mas em muitos processos metabólicos da planta. E, portanto, o magnésio está numa boa quantidade nos fertilizantes da Hydra. Como eu digo, gamas altas, gamas muito altas, a quantidade de magnésio também é simpática. Em gama média e gama baixa, aqueles all-in-ones básicos têm muito pouco magnésio, porque sai caro introduzir magnésio no aquário e magnésio nos fertilizantes. Depois, no caso dos... E lá está, considero quase um macronutriente, apesar de não ser quase falado. A nossa água, mesmo com GH alto, geralmente esse GH tem a ver com o cálcio, não é bem? Mesmo águas duras que existem em Portugal, geralmente é uma quantidade de cálcio que está elevada e aumenta o GH, mas geralmente a quantidade de magnésio na água está em déficit, ok? É um mineral que geralmente é mais deficiente na água, o cálcio é um mineral que está em maior quantidade. Por isso, os fertilizantes da Hydra não têm cálcio, porque geralmente a água que nós temos, a não ser que usem água de osmose, a água que usamos da torneira tem uma quantidade de cálcio mais do que suficiente para as plantas, e também a cada TPA nós estamos a adicionar cálcio à água do aquário e, portanto, os fertilizantes da Hydra não têm cálcio. A maioria dos fertilizantes não têm cálcio, até porque o cálcio é um elemento bastante reativo e forma compostos insolúveis e, portanto, ter cálcio num fertilizante praticamente seria impossível, a não ser que o vendêssemos em separado. Nos micronutrientes, o micronutriente mais importante é o ferro, é aquele que a planta precisa em maior quantidade. Depois os outros são os trace elements, são aqueles elementos de traço que as plantas precisam de uma quantidade muito pequenina também. Apesar de na Hydra termos o reforço dos micronutrientes, na prática são minerais, existem cerca de 91 minerais e geralmente a água da torneira consegue fornecer a maior parte deles. O que é suplementado nos fertilizantes são aqueles minerais que a planta precisa em mais quantidade e que geralmente é mais pobre na água, que é o manganês, o cobre deve estar abaixo por causa dos invertebrados, que é bastante tóxico para os invertebrados, mas tem o manganês, o molibdênio, que são alguns minerais um bocadinho mais raros e que se encontram menos na água. De resto, dos outros 91, a planta precisa de uma quantidade muito baixinha. O que é que me faltava falar aqui? Penso que nada. Aqui a responder. Portanto, falámos do substrato. Importante ter substrato fértil. Apostem num substrato, até porque ele sendo caro, ele vai ter um tempo de vida bastante grande. Uma boa luz, apesar de cara, agora os LEDs são bastante eficientes e duram bastante tempo. Têm umas 10.000, 20.000 horas de vida, por vezes mais. Portanto, também duram bastante tempo. Caso queiram ter plantas difíceis, caso queiram ter um aquário bastante plantado, com tapete, com plantas bonitas, cheias de cor, com uma densidade vegetal bastante grande, aconselho-vos também a investir no CO2. O CO2, apesar de ter um investimento inicial um bocadinho alto, por ano custará tipo 20 euros por ano, 20 e poucos euros por ano a carregar a botija, portanto não me parece que seja assim um investimento tão grande para o impacto que vai ter no vosso aquário, e acreditem que quem não teve CO2 e depois pôs, percebe realmente que o CO2 faz uma diferença gigante. O carbono líquido, apesar de ser um bom aditivo para as plantas e ajudar no crescimento, por aquele motivo que eu falei, ele não substitui o CO2. Se vos for vendido como tal,
está errado, ok? Portanto, não substitui todo o CO2. CO2 injetado é outro mundo. O carbono líquido, sim, ajuda as plantas a crescer, mas porque principalmente ajuda-as a absorver os nutrientes e o CO2 presente na água. Depois, outra coisa que eu comecei por falar no início do vídeo é que é importante vocês conhecerem o vosso aquário, ok? E perceberem quando é que o aquário está ou não a precisar de nutrientes. Às vezes torna-se complicado, mesmo para mim, que já estou habituado a analisar muitos aquários, é que há certas carências de nutrientes que são comuns ou que fazem ali um overlapping a nível de sintomas. Os mais fáceis de detectar. Potássio. Sempre que há falta de potássio, as plantas... Falta de potássio severa, está bem? Não é falta um bocadinho de potássio e o primeiro sintoma é a planta parar de crescer. Mas um déficit mais severo de potássio, as plantas começam a ficar com pequenos furinhos ou começam a abrir buraco e começam a apodrecer à volta do buraco. Outra coisa que me perguntam é, agora é que estou a fertilizar, estas folhas recuperam? Não. As folhas que têm buracos, as folhas que estão cortadas, as folhas que lhes caiu a ponta porque apodreceu, as folhas não vão regenerar, ok? Portanto, essa folha, se perdeu a ponta, essa ponta nunca vai crescer. O que quando vai acontecer é, essa folha provavelmente vai morrer, porque a planta vai descartá-la, a planta vai a criar novos rebentos. Okay? Portanto, isto é outra coisa que as pessoas me perguntam sempre. A planta regenera criando novas folhas e novos brotos, nunca regenera as folhas que estão estragadas ou danificadas. É diferente se a planta estiver descolorada. Por exemplo, a falta de nitratos, a planta fica assim com um verde mais baço, assim um verde mais mortiço, não com aquele verde vibrante e brilhante. O abrandamento de crescimento ou a perda de crescimento é quase comum, sempre falta nutrientes, a planta não tem como crescer, ou então cresce muito atrofiada. Os fosfatos, quando estão em falta, a folha também fica assim, meio amarelada, ok? Isto acontece em toda a planta, portanto, folhas novas, folhas velhas, a planta fica assim, muito mortiça. Na falta de nitratos e fosfatos, tipicamente são as folhas novas que nascem com um verde menos proeminente, porque também nunca o chegaram a ter, portanto também nunca o vão conseguir ter. Quando é falta de ferro, outro sintoma que é muito confundido, quando a planta está amarela é sempre falta de ferro. Se a falta de ferro for o problema, são as folhas mais jovens que ficam amarelas e não as folhas mais velhas, ok? Portanto, se a planta estiver toda amarelada ou toda pouco verde, nitratos ou fosfatos, quando são as folhas mais novas a ficar amarelas, é falta de ferro. Isto porque o ferro é um mineral que não é... Desculpem. O ferro é um mineral que não é transportável pela planta. O que é que isto quer dizer? A planta começou a crescer, ok? E as folhas estão verdes. As novas plantas começam a crescer e há falta de ferro e começam a ficar amarelas. O ferro que está nas plantas de baixo não consegue ir para as de cima. A planta não consegue fazer este transporte, está bem? O ferro é um mineral fixo. Portanto, pode acontecer perfeitamente, é o que acontece quando há falta de ferro. É as plantas estarem verdes até um determinado ponto e depois começarem a ficar amarelas nas novas folhas, é porque o ferro não é transportável. Portanto, folhas novas amarelas, falta de ferro, toda a planta está amarela ou pouco amarela. Das duas, uma. Ou teve sempre falta de ferro desde o início, desde que cresceu dali, ou então é falta de nitratos ou falta de fosfatos. O Bruno estava a perguntar se essas folhas doentes devem ser logo retiradas. Eu, por mim, sim, retirava essas folhas, porque uma vez que elas não vão regenerar, a única coisa que elas vão fazer é libertar matéria orgânica que pode alimentar as algas. Portanto, não me faz muito sentido estar a manter ali folhas que mais tarde ou mais cedo vão morrer e que estão a libertar matéria orgânica, até porque estão danificadas, e a probabilidade de aparecerem BBAs ali à volta ou de contaminar o aquário com matéria orgânica e causar uma praga de algas é maior. O déficit de magnésio que eu falei geralmente também dá aquele verde meio mortiço, tá bem? É aquele verde assim meio baço, parece que meteram quase uma película de transparente fosco
e fica assim um verde muito baço. Geralmente é falta de magnésio também. E acho que é isso. Acho que vos consegui transmitir aqui bastantes coisas da ciência de um plantado. Na prática, importante é termos sempre um planeamento bem feito, saber o tipo de aquário que eu quero ter, o tipo de plantas que eu quero ter e o grau de exigência das plantas que eu quero ter, para conseguir planear bem o aquário. Como falámos também aqui respondemos aqui a uma pergunta, saber onde é que eu quero pôr as plantas para saber se ponho substrato em todo o aquário ou não. Mas se estou na dúvida se vou plantar só uma parte ou se mais tarde vou querer plantar a outra, é pôr substrato em tudo. O CO2, para quem quer um verdadeiro plantado, há aquários com plantas e há aquários plantados. Não é? Um aquário plantado que tem aquele verde luxuoso, aquela densidade de folhas, aquelas cores vibrantes que nós vemos no YouTube e nas imagens da internet, o CO2 é indispensável. A fertilização líquida, mesmo que haja substrato fértil, é importante, porque como falámos logo no início, os nutrientes que estão no substrato fértil, melhor das hipóteses, duram 2, 3 meses e depois as plantas vão esgotar esses nutrientes e nós temos que os repor. Portanto, a forma mais fácil de repor, a meu ver, é com a fertilização líquida, porque não só conseguimos alimentar as plantas pelas folhas, mas conseguimos repor os nutrientes e armazená-los, que é essa a função do substrato fértil, é armazenar os nutrientes nesse mesmo substrato e as plantas poderem ir puxá-lo pelas raízes quando precisarem. As cápsulas fertilizantes podem ter vantagem para repor os nutrientes no substrato, mas temos que ter cuidado, porque se não estiverem bem enterradas, bem lá no fundo, esses nutrientes podem escapar para a coluna d'água e aumentar o número de ppm dos vários nutrientes e fazer um surto de algas. Acontece, ok? Principalmente quando as cápsulas não estão bem enterradas e há algum peixinho de fundo que vai lá e cheira-lhes a gelatina das cápsulas e tenta desenterrar aquilo, ou a pessoa não as enterrou bem e por algum motivo aquilo saiu. E portanto é importante que ao usar cápsulas fertilizantes as enterrem bastante bem no fundo, porque as raízes das plantas depois vão lá abaixo buscá-las. A luz, apostar numa boa luz. Uma boa luz não tem que ser uma luz de marca, pode ser uma luz do chinês, desde que tenha a potência que é recomendada para o tipo de plantas que vocês têm. Se usarem fertilização líquida, que seja da Hydra, claro, mas há outras boas marcas no mercado, há outros métodos de fertilização, há outras estratégias. O que funciona para uns não tem que funcionar para outros. No caso da Hydra acho que é simples, porque temos os macros e os micros e eu posso de forma independente manter os micros e descer os macros se tiver um aquário com muitos peixes ou se tiver plantas pouco exigentes, ou se tiver um aquário muito plantado posso subir os macros e baixar os micros caso as plantas até se estejam a aguentar bem. Se quiser que elas cresçam muito, se quiser que elas cresçam pouco, conseguimos de forma fácil subir e descer. A Maria Pilar pergunta aqui: o ferro e o magnésio, no caso da Hydra, estão contidos na embalagem dos micros? O caso do ferro, sim. O ferro está exclusivamente nos micronutrientes. O magnésio está dividido pelos macros e pelos micros. Porque também, se nós precisamos de mais magnésio, é porque também estamos a precisar de mais de macros. E por isso não fazia sentido ter só nos micros e não ter nos macros. Então estão aqui meio divididos. O potássio, já que a Maria Pilar fala nisso, o potássio também está dividido pelos macros e pelos micros. Está mais nos macros que nos micros, porque lá está. Se eu estou a precisar mais de macros, o potássio deve estar nos micros. Mas se eu por acaso até tenho um aquário com muitos peixes e que produz muitos nitratos e muitos fosfatos pela comida e pelos dejetos dos peixes, e eu uso mais os micros, eu quero que lá esteja potássio também, porque sei que as plantas vão precisar. Portanto, não quis excluir nenhum, e quis que as formas pudessem trabalhar de forma independente e que eu, ao tirar uma, não pudesse pôr outra, e que ao usar outra não perdesse outro nutriente e não fosse obrigado a usar os dois, quando às vezes podia querer um e não querer outro. Quanto é que lança cápsulas fertilizantes para o solo? Seria, provavelmente é quando? Aqui o Hélio Lopes. Como eu digo, se houver fertilização líquida, à partida não é necessário cápsulas fertilizantes, porque o substrato vai absorver esses nutrientes da água e vai usá-los como reserva, quase como um armazém.
Eu, na minha opinião, vejo mais sentido as cápsulas fertilizantes até em aquários que não têm substrato fértil. Em aquários com areia, o cascalho não é recomendado porque há muita passagem de água e esses nutrientes vão para a coluna de água, portanto, areia será o indicado, ou pode-se pôr algumas cápsulas fertilizantes no fundo do substrato para aquelas zonas, desculpem, daquelas zonas mais baixas do substrato, em que a água praticamente não chega, os nutrientes conseguirem ir filtrando por ali. Mas lá está, o mais fundo possível, está bem pessoal, que é para aqueles nutrientes todos que ainda por cima estão no formato sólido, estão em pó. Basicamente, uma cápsula fertilizante tem o que nós dissolvemos nos fertilizantes líquidos, concentrados ali em pó, geralmente tem um invólucro de gelatina, se for uma cápsula. E, portanto, se aquilo vaza para a água, vocês vão ter o equivalente, se calhar, a 1 mês ou 2 de fertilização num só dia. Portanto, vai correr muito mal. Portanto, é mesmo importante que esteja bem afundado. Pessoal que tenha cascalho assim mais grosso ou aquele arião mais grosso, não recomendo, porque há muita passagem de água e aqueles nutrientes vão escapar, sem dúvida, para a coluna de água. Se isso acontecer, o que há é fazer TPAs até conseguir diluir aquilo tudo, para não invadirmos ali nutrientes na água, ok? Algumas destas cápsulas fertilizantes, se não todas, poderão ter o azoto, o nitrogênio, sob a forma de amónia. Peço desculpa. Sobre a forma de amónio e, portanto, pode ser também perigoso para os peixes. Se vocês tiverem um pH alto, os níveis de amónia podem subir muito rápido com estas cápsulas fertilizantes. O que é que eu ainda não respondi aqui de alguém? A Susana, sim, o vídeo fica disponível. Eu provavelmente também vou fazer o upload destes vídeos, destes diretos, para o canal do YouTube, porque aqui no Facebook só ficam durante 30 dias e assim no YouTube vão ficar para a eternidade. E então provavelmente vou passar o Hydra Talks também para o nosso canal de YouTube, que está um bocadinho parado, mas eu prometo ir fazendo mais alguns vídeos e mais algum conteúdo. Aproveito também para dizer, se bem que depois é publicitar isto, que atualmente já é possível ser subscritor da página da Hydra. A subscrição pressupõe que haja um valor. O valor é bastante baixo, é 1,99€ por mês. O projeto ainda está aqui em desenvolvimento, mas ser subscritor da Hydra vai permitir ter acesso a conteúdos exclusivos, a descontos na loja, a ofertas da loja em produtos ou em merchandising. Tem um acesso privilegiado a mim, posso-vos ajudar no que vocês precisarem. Essa subscrição pode ser feita na página da Hydra. Como eu digo, tem um valor de 1,99€ por mês, que é um valor bastante baixo, mas ajuda sempre aqui também a produzir conteúdo e a investir em algum tipo de material e de equipamentos para vocês. O Carlos, sim, o link fica disponível aqui também. Depois, como eu digo, vou passar também para o canal de YouTube, porque o Facebook só guarda estes diretos durante 30 dias e depois apaga-os. E portanto depois poderás ver tudo com calma. Da minha parte, vou repensar e pensar aqui o tema para o próximo Hydra Talks, que será daqui a 2 semanas, deixem ver. Portanto, será no dia 4 de junho, à partida. Eu vou tentar que o Nuno se junte aqui a nós, se bem que isto dos diretos do Facebook não se consegue perceber, porque às vezes manda o convite e não aparece, ou não se consegue ver. Vocês podem também mandar aqui ou comentar aqui na página do vídeo temas que gostassem de ver debatidos aqui no Hydra Talks, convidados que gostassem que pudesse haver aqui. Sim, Carlos, os fertilizantes em pastilhas ou cápsulas à partida poderão ser usados a partir do momento em que o substrato esgota os nutrientes, que se não houver fertilização líquida será ao fim de 2, 3 meses. Se houver fertilização líquida, pode não haver a necessidade de fazer fertilização por cápsulas, uma vez que a fertilização líquida vai reabastecer as reservas do substrato fértil. É uma questão de estratégia. Eu pessoalmente prefiro a fertilização líquida por um motivo muito simples. Eu com a fertilização líquida sei que se meter 10 ml do fertilizante macros no meu aquário, eu sei exatamente quantos ppm estou a pôr de
nitrogênio, de fosfatos, de potássio, de ferro, de magnésio. No caso das cápsulas, mesmo que eu saiba o rácio NPK, eu nunca consigo prever que quantidade de nutrientes é que estão a passar da cápsula para a coluna d'água e, portanto, não é tão preciso. Está bem? Daquela cápsula pode escapar de 2 ou 3 ppm de nitratos por dia, como pode escapar 10 ppm por dia de nitratos. Eu não consigo controlar. No caso da fertilização líquida, eu consigo, ao ppm, saber quanto é que estou a pôr no aquário e se estou a pôr mais ou menos disto. É por isso que eu gosto mais dos fertilizantes líquidos. O Nuno fala aqui muito bem. Convido-vos também a seguir a Hydra no Instagram, que somos 1834 seguidores no Facebook e apenas 200 e qualquer coisa no Instagram. Portanto, pessoal, façam também aí o vosso apoio e sigam-nos no Instagram. Sigam-nos também no canal do YouTube, que eu também vou publicar lá estes diretos e prometo que farei mais conteúdos para lá. Caso queiram fazer a subscrição da página da Hydra, como eu digo, é 1,99€ por mês. Terão acesso a conteúdos exclusivos, a descontos, ofertas, algum merchandising que eu possa produzir e acesso direto aqui à minha pessoa para vos ajudar no que vocês precisarem. É uma coisa que agora é mais ou menos... São 2 cafés e meio, 3 cafés, e vocês conseguem ter aqui acesso a conteúdos exclusivos da Hydra e uma ligação direta aqui a mim. Digam-me se me posso despedir ou se ainda têm mais alguma questão. Se não tiverem, dou por encerrado aqui o segundo Hydra Talks. Obrigado a todos os que assistiram em direto ou os que vão agora assistir indeferido. E como eu digo, digam mais temas, coisas que gostassem de ver debatidas, algum tipo de convidados que gostassem que eu tivesse no Hydra Talks, apesar de já verem que isto, a nível de convites, torna-se difícil às vezes conseguir que as pessoas entrem no vídeo em direto, porque os links de convite não funcionam, ou a pessoa não consegue entrar e torna-se terrível. Foi o caso de hoje que não consegui convidar aqui o Nuno. Ou melhor, eu consegui convidar, ela que não conseguiu entrar no direto aqui por problemas com o Facebook. E portanto, como não houve aqui mais questões, da minha parte é tudo. Obrigado a quem assistiu. Fica aqui mais um Hydra Talks. Daqui a 2 semanas teremos o Hydra Talks episódio 3 e vamos ver com que tema. Deem as vossas sugestões também. Obrigado a todos e fiquem bem.